Tá aqui, ó. Ó. Tem tudo aqui, tudo lá. Alô, som. Bom dia, amada igreja do Senhor. Bom dia, amada igreja do Senhor. Bom dia, tem que ouvir o bom dia. Vamos dar início ao nosso culto nessa manhã. Abra sua Bíblia no Salmo de número 111. Pessoal da live, né? 111. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado: Aleluia! Darei graças ao Senhor de todo o coração, na reunião da congregação dos justos. Grandes são as obras do Senhor. Nelas meditam todos os que as apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra de sua aliança. Mostrou ao seu povo os seus feitos poderosos, dando-lhe as terras das nações. As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Amém? Coloque a sua Bíblia aí na cadeira. E é isso que nós estamos aqui, vamos fazer nessa manhã, nesse primeiro instante. Louvar o nosso Deus. Espírito Santo de Deus, te pedimos nessa manhã que o Senhor conduza esta reunião. Que o Senhor haja no nosso meio. Toma cada vida que entrou aqui nesta manhã, os corações. Aquece os nossos corações. Nos abençoa nesta manhã. Recebe, ó Deus, todo louvor, toda honra e toda adoração. Não deixa que nós saiamos daqui como nós entramos. Se entramos felizes, que saímos mais felizes ainda, Deus. Se entramos tristes, preocupados, ansiosos, nos ajuda nessa manhã. Não deixa, ó Deus, que nada interfira neste momento, onde nós estaremos prestando um culto a Ti. Com os louvores. Espírito Santo, faz a tua vontade nessa manhã. E que somente o seu nome seja glorificado. É isso que eu te peço. No nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cultuar o nosso Deus. Nessa manhã, separe esse momento para adorar ao Senhor. Vamos declarar: pois só Tu és. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Vamos declarar: pois só Tu és. Pois só Tu és o Deus sobre
só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre todo. Nós vamos te adorar e queremos, Senhor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos declarar que o Senhor é grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos, Senhor, queremos o teu nome em grande. É o que nós queremos fazer nessa manhã, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céu. Vamos declarar mais uma vez: grande, grande é o Senhor, e muito digno de louvor e adoração. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, nossa alegria. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, te adoramos, Senhor, prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda sua igreja. Queremos o teu nome,
Queremos te engrandecer, te adorar, Senhor. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor. O que nós estamos fazendo aqui é para ti, somente para ti, Senhor, para a tua honra, para a tua glória. Confiamos em teu infinito amor. Vamos declarar: pois só tu és, pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és sobre todo. Pois só tu és, somente tu, Senhor, sobre toda a terra, sobre nós. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre todo. Nós declaramos, Senhor, pois só tu és o Deus sobre toda a terra e céu. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Aquele que é maior que tudo, que todas as coisas, que as forças por Ele, que a natureza, bem mais que tudo, bem mais que tudo, guiado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouro dessa terra. Incomparável, incomparável és pra mim, por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, bem mais que as forças, bem mais que as forças, poder e reis, oh, mais que a natureza e tudo. Bem mais que tudo, guiado por tuas mãos. Deus, tu és início, Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que o sol, e as maravilhas
maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouro dessa terra, incomparável, incomparável és pra mim, por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi com a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou por amor, aquele que entregou a sua vida, e por amor sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Vamos só, igreja, por amor. Por amor a nós que não merecíamos, Ele entregou a sua vida por nós que não merecíamos. Ele humilhado foi naquela cruz, machucado no jardim, morreu por mim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Você pode aplaudir? Estamos felizes porque a graça do Senhor nos alcançou através da aliança, a aliança de sangue feita naquela cruz por mim e por você. Aleluia, glória a Deus. E hoje, como corpo, nós estamos aqui nessa igreja. Olha para o irmão que está do teu lado. Ainda não estamos em condições de abraçar, de dar as mãos, mas diga para ele o quanto importante ele é, o quão importante, como é bom ver você nessa manhã, o como é bom estar como igreja aqui, né? Essa comunhão maravilhosa que nós congregamos. Aleluia. E vamos declarar: somos corpo. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor. Agora declare para o irmão que está do teu lado: preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Mais uma vez, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos declarar que recebemos um coração regenerado por Deus. Aleluia. Recebi um novo coração. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus.
declaro a paz em Cristo. Eu declaro a paz em Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa cor. Vamos declarar bem forte: somos corpo e somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, numa família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a tua glória, Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido. Vamos do início mais uma vez. Recebi um novo coração. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, A tua paz, Senhor Jesus. eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é Aleluia. a comunhão. Que assim seja, Senhor. A nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, Unidos em ti, ó Deus. unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, Vivendo a verdade. vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido Precioso. irmão. Precioso és para mim, querido Precioso. irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Coloque a sua mão no coração. Senhor Deus, que essa canção seja uma realidade na vida dessa igreja, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos ajude de fato. Vivemos essa comunhão, ó Deus. Que sejamos de fato uma igreja unida, Senhor. Não uma igreja perfeita, mas uma igreja unida, uma unidade promovida pelo Teu Espírito Santo. Que possamos, ó Deus, nos esforçar para que haja de fato essa unidade no nosso meio. Toma a igreja do Meier nas Tuas mãos. A igreja que o Senhor constituiu aqui, ó Deus. Que a Tua mão poderosa continue sobre a vida de cada irmão aqui. Sobre a vida de cada homem, de cada mulher, de cada criança, de cada jovem. Que a Tua mão poderosa repouse sobre este local. Que as artimanhas do diabo caiam por terra, no nome de Jesus. Aviva a igreja do Meier, Senhor. Aviva essa igreja. Não algo provocado por mim, pelos músicos, por ninguém, ó Deus, mas uma ação sobrenatural do Teu Espírito Santo, ó Deus, que causa amor na igreja, unidade, conversão. Só o Senhor pode fazer isso. Por isso nós cantamos essa canção pela fé, ó Deus, para que o Senhor trabalhe de fato a cada dia, a cada semana,
a cada mês, a cada problema, a cada ano, Senhor, a unidade dessa igreja. Obrigado, ó Deus, por esses momentos que nós passamos aqui, louvando o Teu santo nome. O que fizemos aqui nesta manhã é para Ti. Portanto, que o Senhor nessa manhã receba toda a honra e toda a glória, no nome de Jesus. Amém. Salva de palmas bem fortes para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode sentar, ainda não podemos sair dos nossos locais. Também tem uma pandemia, estão falando de gripe aí, né, no nosso meio. Alguns irmãos não puderam vir hoje, né, por conta dessa gripe. Então é importante que você tome a vacina, né, porque o negócio está feio. É o fim dos tempos, Jesus está voltando e as coisas vão apertar mesmo, né? Então, tome a vacina da gripe, se cuide, faça a sua parte. Fecha ali depois a porta para mim, a sua responsabilidade como cristão. E Deus tem cuidado aí de nós. Amém? Espera só os quietinhos entrarem ali. Quer falar da cantata de 26? Quer não? Então vamos lá. Nosso anúncio principal aí, dia 26, a nossa cantata de Natal. Estávamos até pensando, de repente, passar para o domingo que vem, mas acho que não vai ser possível. Nós encomendamos algumas becas, né? Então, de repente, não vai chegar a tempo, ainda estamos ensaiando, mas dia 26 está colado dia 25. Né? Então, quem puder, eu sei que nos últimos anos as pessoas às vezes viajam mesmo, né? Mas se juntam com a família. Mas se você puder, esteja aqui domingo à noite, dia 26, nós estaremos aqui celebrando o Natal com alegria, o nascimento de Cristo. Essa será a finalidade, será o nosso propósito aqui no domingo à noite, né? Nos alegrarmos aqui pelo nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se você vai estar pela região, não marque nenhum compromisso, esteja aqui para nós juntos prestarmos um culto a Deus. Teremos nosso louvor, pregação, depois uma apresentação aqui, com músicas bem bonitas, que exaltam e mostram de fato o que significa o Natal. Tá bom? Importante, aqueles que puderem, tragam as crianças, para elas já começarem a crescer nesse ambiente, né? Entendendo a importância do Natal verdadeiro. Porque se nós, como pais, não explicamos isso, não mostramos a importância, o garoto, a menina cresce não compreendendo a importância do nascimento de Cristo, né? E às vezes o velhinho, o Papai Noel, tem mais importância nesse momento, quanto, na verdade, isso está errado, né? Não precisa desprezar o velhinho, né? Não precisa desprezá-lo, mas mostrar para os nossos filhos que Jesus é o mais importante. Amém? Glória a Deus. Então, dia 26, estaremos aqui. Irmãos, já estamos chegando ao fim do ano, estamos no último mês, né? O último culto do ano. Sempre nós... Chegou, irmão? Glória a Deus. Sempre o último culto do ano, geralmente domingo à noite, a gente traz uma palavra específica de agradecimento a Deus. E domingo pela manhã sempre procuramos trazer uma mensagem de direcionamento para o próximo ano. Então, são cultos importantes, tá bom? Quarta-feira, nosso culto de oração, culto de intercessão, estamos aqui. Graças a Deus, mais um ano. Não é um culto fácil, né? Porque no meio da semana, muitos não estão aqui. Às vezes é difícil chegar aqui, as pessoas trabalham. O Rafael tem me ajudado aí, às vezes é difícil para ele estar aqui também. Mas aqui estamos juntos, orando, intercedendo, fazendo isso que é importante, que é necessário para a nossa igreja, né? Como eu disse, no domingo, no último culto de domingo à noite, quem quiser, presta atenção para não chegar na hora e não ficar comendo mosca aí, hein? Quem tem um testemunho rápido, objetivo, que vai edificar a igreja, me procure antes, né? Para eu mostrar como tem que ser. Eu estava conversando com a irmã essa semana, ela falou: pastor, quando o senhor falou de dar oportunidade, eu nem me arrisquei, porque meu testemunho ia ser 1 hora. Eu falei: 1 hora não dá, 1 hora. E aí eu ficar assim já
ela é muita bênção esse ano. Então tá bom, mais 1 hora não dá. Mas acho que 5 minutinhos, né? A gente fica ali com aquele olhar para a pessoa. Mas assim, se você tem, você pode procurar e contar para a edificação da igreja. Se você não tem, não precisa inventar ou querer alegrar o pastor, tá bom? Deus tem feito tanto por nós. Eu mesmo, se eu fosse, tenho muitas bênçãos para contar. Sim, já está. A sua preocupação já está aqui, já ia falar sobre isso. O que eu estava falando mesmo? Que até esqueci. Testemunho, né? Então, se você tem, você pode me procurar com antecedência e vou mostrar como você deve fazer. Não deixe de abençoar a igreja, tá certo? Após o nosso culto, não vá embora rapidamente, nós temos um bolinho, vamos cantar um parabéns para a amada Estela aí, fez aniversário, né? Gratidão dos pais ali, então nós vamos estar ali, cantando parabéns, ele vai dar uma palavra rápida, né? De 15 minutos? De 2 minutos? Estou brincando. Depois vamos orar, tá bom? E certamente ela vai ficar muito feliz, ela é muito festiva, não é, a Estela? Dá para ver na carinha dela. Tá bom? Então não vá embora rápido, nós vamos ali como igreja, cantar os parabéns e orar pela vida dela, abençoar a vida da Estela. É uma bênção, né? A criança está na igreja, aprendendo e passando esse momento aí na casa do Senhor. Tá certo? Nosso estudo bíblico está aí firme e forte, 9 horas da manhã. Temos alguns projetos para o ano que vem, já avisando aí os trabalhadores, os músicos, os obreiros. De repente, na 3ª semana de janeiro, nós vamos ter um encontro aqui, né, uma confraternização. Eu quero agradecer os irmãos por tudo que aconteceu nesse ano e dar algumas diretrizes para o novo ano aí, tá certo? Mas eu vou avisar, esse ano já não dá mais. Em janeiro, eu vou ver se consigo tirar aí umas 2 semanas de descanso. Então, de repente, na 3ª semana, a gente consegue fazer essa confraternização com os obreiros, professores, músicos, enfim. Tá certo? Então, esses são os nossos anúncios. Se nessa manhã você tem uma contribuição, o mês que vem é o último mês da nossa campanha, né, o que nós combinamos aí, mas se nessa manhã você precisa de um envelope para entregar uma contribuição ou a campanha, pode pegar com o nosso obreiro Ricardo, ou fazer como muitos têm feito, né? Aquele Pix, ou transferência, ou TED. Eu quero agradecer à igreja pelo envolvimento, né? A igreja tem se envolvido com essa campanha e tem dado muito mais do que aquilo que eu pensava. Por conta disso, nós conseguimos fazer coisas a mais. E se Deus quiser, o nosso próximo alvo será fazer o nosso berçário para os bebês aí, né? E botar uma persiana ali. E assim nós vamos caminhando na melhoria da nossa igreja. Tá certo? Vamos orar. Eu quero orar pelas ofertas, mas depois eu quero orar também por algumas situações. Você coloca a sua mão no coração, você tem um pedido de enfermidade, tem pessoas passando por dificuldades financeiras também na igreja, enfim. Vamos emendar nessa oração. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais um ano que nós estamos chegando ao fim. E quando nós olhamos para trás, mesmo com as lutas, dificuldades, problemas, nós chegamos ao fim desse ano dando graças a Ti. Porque o Senhor esteve conosco todos os dias. Obrigado a Deus pela Tua mão poderosa sobre esta igreja, cuidando de nós, mantendo ela firme, para que possamos continuar pregando a Tua palavra. E tudo que tem sido feito aqui, ó Deus, é a Tua mão primeiramente e o Teu povo, que tem compreendido, ó Deus, a importância de contribuir financeiramente para a igreja. Abençoa cada um, cada filho Teu. Aqueles que não estão podendo, ajuda. Aqueles que podem e não fazem isso, abre o entendimento para mostrar a importância. E abençoa todos, independente, ó Deus, de qualquer coisa. Obrigado por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito nessa área financeira. Abençoa os Teus filhos, não somente nessa área financeira, mas em outras áreas. Quero te pedir também, pelos aqueles que estão enfermos na nossa igreja, ó Deus, situações que chegam até mim, ó Deus, doenças,
pessoas doentes na alma também, outros problemas. Estamos aqui como igreja apresentando a Ti, como sempre fazemos, porque cremos de verdade que o Senhor cuida de nós. Portanto, eu entrego a Tua igreja nesse dia, nesse domingo, as nossas lutas, as nossas guerras, a Ti. No nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus nessa manhã. Estamos aí fazendo a exposição de 2 Crônicas, capítulo 20. E hoje nós vamos dar ênfase apenas no versículo 15. Eu vou ler do 15 ao 20, mas eu vou dar muita ênfase no versículo 15. Então, marca aí na sua Bíblia o versículo 15, 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 15 ao 20. Meus irmãos, eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nessa manhã. Tenho certeza disso. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15 ao 20, que diz: E ele disse: Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse: Escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Amém? Até aqui. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua poderosa palavra. A Tua palavra, ela é poderosa. Que nesta manhã o Senhor possa falar conosco. Que neste fim de ano o Senhor possa continuar falando conosco. E que nessa manhã haja reflexão sobre aquilo que vai ser dito, para que possamos refletir, considerar e obedecer a Ti. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Então, como eu disse, vou ficar mais preso no versículo 15, tá certo? Na semana passada, só para a gente dar uma pequena revisão aqui, eu destaquei apenas 3 pontos dessa narrativa. O primeiro ponto que eu destaquei foi a importância que Josafá e o povo deram em buscar o Senhor Deus. Pois diante desse momento tão difícil que eles se depararam, ou seja, um exército enorme vinha contra eles, contra Josafá, contra o seu povo. Nós vimos isso no início, nas outras semanas, já é a terceira mensagem sobre esse assunto. E eles se propuseram a jejuar, a buscar a Deus, a buscar a sua ajuda. E Josafá se colocou diante do Senhor para orar.
E a importância que esse povo deu a esse momento em buscar o Senhor é confirmado, nós vimos isso no versículo 13. Quando diz todos os homens de Judá, talvez a minha versão esteja um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, outras versões diz bebês, né? Estavam ali de pé, diante do Senhor. E destaquei também o fato, nesse versículo, dos bebês estarem ali reunidos com todo o restante do povo. Também estavam ali. Por que os bebês tinham que estar? Já que eles não tinham noção daquele momento. O bebê não tem essa noção do que estava acontecendo. As mulheres poderiam ter ficado em casa com os filhos, com os bebês, e os pais trariam aquilo que o Senhor falou para toda a família. Mas por quê? A resposta é simples. Porque era importante que todos estivessem ali. Era importante que os homens estivessem ali, que as mulheres estivessem ali, que os filhos estivessem ali, que os bebês estivessem ali. Pois no futuro, as crianças, os bebês saberiam que participaram desse momento tão importante para o seu povo. Pois diante de um momento tão difícil, uma guerra contra o inimigo mais forte, eles se propuseram a buscar a Deus para enfrentar essa guerra, pois era a única maneira de enfrentá-los. Pois o inimigo era muito mais forte do que eles. Então eu destaquei primeiramente a importância deles buscarem a Deus. Segundo ponto que destaquei é a expectativa. Acho isso tremendo que havia nesse povo em relação à oração que Josafá fez diante de Deus. Havia uma expectativa por parte do povo, ou seja, o que o Senhor vai dizer a Josafá? O que ele vai dizer? O que Deus vai direcioná-los? O que Deus vai mandar ele fazer? O que ele dirá? E quando entramos no texto, percebemos que essa expectativa por parte do povo é muito claro, versículo 13, todos, imagine a cena, todos os homens de Judá, com as suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé, diante do Senhor. Imagine a cena. Ou seja, eles estavam ali reunidos, na expectativa de ouvir a resposta que Deus daria à oração que Josafá fez. E fizemos algumas aplicações em cima disso. Terceiro ponto que destaquei, foi o bom senso de Josafá diante dessa guerra. Ele, diante dessa situação tão difícil que ele estava enfrentando, ele agiu com bom senso. Josafá era um homem de guerra. Josafá tinha um exército poderoso, mas ele entendeu que contra esses inimigos, ele não tinha condições para enfrentá-los. Portanto, ele vai pedir ajuda a Deus. Ou seja, ele age com bom senso. Ele agiu certo em buscar ajuda divina. Pois o profeta não diz para ele: Josafá, você pode partir para a batalha que você vai vencer. Pelo contrário, ele diz: a batalha não é de vocês, mas de Deus. É como se o profeta estivesse dizendo: realmente, Josafá, esses inimigos são mais fortes. Você de fato não tem como vencê-los, mas não fique com medo, não fique desanimado, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. É Ele que vai lhe dar essa vitória. E vimos então que muitas vezes enfrentamos guerras, lutas, que são mais fortes do que nós. Portanto, temos que agir com bom senso. Eu não consigo vencer isso, eu não consigo enfrentar. Portanto, temos que apelar para a ajuda do Senhor, justamente como Josafá fez. Quando ele recebeu aquela notícia, ele falou: eu não tenho como enfrentar. Eu vou usar o bom senso, vou pedir ajuda a Deus. É assim que nós temos que fazer. E vimos também que depois que Josafá se coloca diante de Deus para buscá-lo, diante da oração que Josafá fez, e diante de toda a expectativa que havia por parte do povo, Deus responde. Versículo 14 e versículo 15, que nós vimos também na semana passada. Depois da busca, da oração, da expectativa do povo, Deus fala com eles. Versículo 14 e 15 vai mostrar isso. E nessa manhã, ainda, como eu disse, retornarei ao versículo 15,
para nós refletirmos sobre algo que considero muito importante. Na minha versão, que eu coloquei no meu esboço, está um pouquinho diferente, mas dá para você entender. Portanto, eu quero chamar a sua atenção para o verso 15, quando diz: assim lhe diz o Senhor. Na nossa aqui está um pouquinho diferente, mas eu gostei desse termo. Assim lhe diz o Senhor. Ou seja, nesse momento aqui, o Deus Santo, soberano, eterno, onisciente, onipresente, onipotente, vai falar com o seu povo. Olha que coisa tremenda. E o que ele dirá para o seu povo? Versículo 15: não tenha medo, nem fique desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Meus irmãos, estamos tratando nessa manhã de uma questão muito importante, qual Deus falou com o seu povo. Deus falou. E foi por conta disso, ou seja, pelo fato de Deus ter falado com eles, que agora, eles têm um norte. Eles agora sabiam o que fazer diante dessa situação. Eles sabiam como agir diante desse exército poderoso que vinham contra eles. Eles sabiam como enfrentar o inimigo. Foi por conta de Deus ter falado com eles que eles vão vencer essa guerra mais à frente. E como isso é atual? Como isso é pertinente nessa manhã? Como isso é importante nesse fim de ano? Pois, infelizmente, muitos filhos de Deus chegam ao fim desse ano derrotados diante das suas guerras. Derrotados. Na sua vida de oração, na sua comunhão com Deus, na sua vida espiritual, derrotados. São crentes que, diante de algumas situações que estão enfrentando, estão sem norte. Estão sem rumo. Chega um fim desse ano assim. Não sabe o que fazer, não sabe como agir. Não sabe como enfrentar o diabo. Não sabe como enfrentar as suas guerras. Tem crente chegando assim no fim desse ano. Não sabe como enfrentar, entre aspas, este exército enorme que vem contra você. São crentes que, diante de suas guerras, batalhas, lutas, precisam ouvir: assim diz o Senhor. Ou seja, precisam ouvir a voz de Deus. Eu me refiro à palavra. A partir do versículo 18 em diante, Josafá parte para a guerra, sabendo o que fazer agora. Ele parte para a guerra preparado. Semana que vem nós veremos melhor isso. Então, meus irmãos, se nós, preste atenção nisso, partirmos para enfrentar as nossas guerras diárias, sem saber o que fazer, despreparados, a derrota é certa. A derrota é certa. A derrota é certa. E é o que tem acontecido com muitos filhos de Deus. E chama a sua atenção para a sequência dos fatos, até Deus falar com eles. Primeiro, como já vimos, Josafá ele recebe uma informação, ele recebe uma notícia de que um exército enorme vinha contra ele. E então ele fica alarmado, ele fica com medo. Mas em seguida, Josafá decidiu consultar o Senhor. E ele proclama um jejum em todo o reino de Judá. Versículo 3 mostra isso. Depois o povo de todas as cidades de Judá, olha que coisa tremenda, se reúne para buscar a ajuda do Senhor. Versículo 4 mostra isso. E Josafá então se levanta na assembleia de Judá, podemos dizer no meio da igreja, em Jerusalém, no templo do Senhor, e ora. Versículo 6 mostra isso. E a sua oração vai do versículo 6 ao versículo 12. No versículo 13, como vimos, o povo está na expectativa do que Deus vai falar. E no versículo 14 ao 17, Deus fala com eles através do profeta.
Meus irmãos, muitos filhos de Deus, diante das suas guerras, esse ano não consultaram o Senhor. Não consultaram. É interessante que ele vai consultar o Senhor, e em seguida ele proclama um jejum. Direção daquilo que ele consultou. No versículo 4 diz que o povo buscou a ajuda do Senhor. E muitos, nesse ano, diante das suas guerras, suas lutas, seus problemas, ataques do diabo contra a sua vida espiritual, contra a sua família, o seu casamento, contra os nossos filhos, não buscaram ajuda do Senhor. Meus irmãos, por incrível que pareça, tem muito crente chegando ao fim desse ano derrotados por não buscarem ajuda do Senhor. Mas com esse povo foi diferente. Versículo 4, é claro, reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá para buscar ajuda do Senhor. Muitos nesse ano, diante das suas guerras, também não oraram, como Josafá, como mostra o versículo 6 a 12. E a oração é essencial quando estamos em guerra. E a caminhada cristã, meus irmãos, como eu tenho dito, é uma verdadeira guerra. Meus irmãos, ouçam o que Lucas falou a respeito de Jesus, quando ele estava no Getsêmani, enfrentando como homem uma das suas maiores guerras. Abra aí para você acompanhar, Lucas 22, 44, e marca aí esse verso. Lucas, é disso que eu estou falando, é dessa oração que eu estou falando. Lucas 22, 44, Jesus está no Getsêmani, antes de ir para a cruz, numa guerra tremenda como homem, passando por uma angústia tremenda. Lucas 22, 44. Olha o que ele diz. Estando angustiado, Jesus, tá? O que ele faz? Ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gota de sangue que caíam no chão. É desse tipo de oração que eu me refiro nessa manhã. Pois existem guerras que enfrentamos, lutas, ataques do diabo, problemas que enfrentamos, que vamos ter que orar nesse nível. E observe o que Lucas diz, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, ou seja, quanto mais Jesus ficava angustiado, ele orava mais intensamente. O que falta para muitos de nós, diante das guerras que enfrentamos, é orar mais intensamente diante das lutas. Falta, meus irmãos, muitas vezes suor em nossas orações. O nosso suor, quando orarmos, tem que ser como gotas de sangue. Falta, muitas vezes, intensidade em nossas orações. O Senhor sabe a minha luta. Senhor, me ajuda. Muitas guerras você tem que suar sangue. Está difícil? Mais intensa deve ser a sua oração. Esse é o preço da vida espiritual, do crescimento. Muitos ainda não ouviram esse ano. Assim lhe diz o Senhor, diante das lutas que estão enfrentando. Chegam ao fim desse ano sem nenhuma direção daquilo que precisam resolver. E meus irmãos, eu quero deixar isso muito claro nessa manhã. Deus é um Deus que fala. É um Deus que fala. É um Deus que fala. E é essa dificuldade que o povo de Deus tem em ouvir a sua voz nesses dias, me incomoda profundamente. Me incomoda. Pois Deus é um Deus que fala. E sabemos que o meio principal pelo qual Deus fala conosco é através da sua palavra, das sagradas escrituras.
Sabemos que essa é a regra, mas sabemos que Deus pode falar conosco de outros meios. Por quê? Porque Ele é soberano. Não posso botar Deus dentro de uma caixinha. Deus só fala, não, é a regra, é essa. Fui fazer uma visita essa semana e os irmãos estavam contando o que Deus tinha feito e está fazendo. Que coisa tremenda, eu gosto de ouvir isso. Claro, irmãos, que há muita loucura em relação a essa questão. Tem muita bobagem, muita loucura, muito desequilíbrio. Tem muita gente dizendo que Deus falou, quando na verdade Ele não falou nada. Mas o fato é, Deus, Ele continua falando à sua igreja. Portanto, não podemos deixar que essas questões nos tornem incrédulos. E às vezes a igreja Nova Vida sofre por conta disso. É tanto equilíbrio que às vezes esquece que o nosso Deus é um Deus que fala. E eu fico indignado com a dificuldade que muitos pregadores, e pregadores sérios, homens de Deus, têm em subir no púlpito e dizer, Deus falou comigo. Eu não sei qual é a dificuldade. Pois eu estou me referindo a ouvir Deus através da sua palavra. Eu não sei qual o problema nisso. Mas às vezes parece que falar isso parece antibíblico. Ou então soa como algo extraordinário. Ou que você quer demonstrar que é super espiritual. Quando na verdade, ouvir a voz de Deus deve ser algo normal. Deve ser algo ordinário e não extraordinário para um filho de Deus. Pois o que há de estranho em um filho ouvir a voz do seu pai? Isso é normal. Muito mais para um pastor, para um pregador que vive diariamente com as sagradas escrituras, ou deveria viver. Meio pelo qual Deus fala conosco. Eu confesso que sinto falta, quando estou no meio dos crentes, se não ouço muitos dizer o seguinte, ontem eu estava estudando a Bíblia e Deus falou comigo. Eu sinto falta disso, irmãos, sinto falta. Ontem eu estava orando e Deus falou comigo. Parece que tem medo, não sei. Ou Deus não está buscando, não sei, não entendo. Eu sinto falta dos crentes antigos. Eu era moleque e isso era normal no meio dos crentes. Isso era tão comum. E claro que estou me referindo a crentes sérios, pessoas que têm vida com Deus, pessoas piedosas, que dizem, Deus falou com elas e logo percebe-se que de fato Deus falou com elas. A minha família conhecemos uma senhora, uma mulher de Deus, irmã Maria das Dores. Meus irmãos, aquela mulher falou coisas de Deus comigo na minha juventude, que se cumpre hoje. Meu Deus do céu. Coisas que eu vivo hoje e eu lembro, nitidamente, eu sentado ela falando para mim. Eu sinto falta disso, sinto falta de pessoas que conversam sobre essa questão. Eu sinto falta em igreja viver nessa atmosfera. Vamos olhar para esse episódio e raciocinar junto comigo. Observem o versículo 16. Logo no início, vou ler ele todo, mas logo no início diz, amanhã desçam contra eles, eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente no deserto de Jeruel. Versículo 20, pule. De madrugada, ou seja, outra versão diz bem cedo, pela manhã bem cedo, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse, escutem-me, Judá e o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados, tenham fé nos profetas dele, e vocês terão vitória. Então vamos imaginar que o que Deus falou com eles no versículo 16, vamos imaginar, tenha sido pela manhã. Ou de repente à tarde, enfim. Mas vamos imaginar que desse período que Deus falou com eles no versículo 16, até chegar o momento deles partirem de fato no versículo 20,
de madrugada ou de manhã bem cedo. Vamos imaginar, eu pergunto para vocês. Tente aí entrar no texto, na situação, no contexto. Qual foi o assunto que rolou na casa do povo de Deus nesse período? Qual foi o assunto? Sem dúvida, o que Deus tinha falado. Sem dúvida. Lá na minha família é assim. Quando é algo importante que a gente vai fazer, a gente fala no almoço, no café, na janta, semana e pós-semana. Lá é assim. Sem dúvida, era o assunto do momento no meio do povo de Deus, e muito mais diante dessa situação que eles iriam enfrentar. Era o assunto do momento. Posso imaginar aqueles que iriam para a guerra falando o que Deus tinha dito através do profeta. Vocês ouviram o que Deus falou através do profeta? O que Deus tinha dito para eles fazerem, da vitória que Deus disse que daria a eles. Esse era o papo. Sem dúvida, esse era o assunto do momento. O que Deus tinha falado. Deus tinha falado. Sabe, irmãos, porque falamos pouco de Deus no dia a dia, no trabalho, quando nos reunimos como família, na hora do almoço, em casa com a esposa, com os filhos. Sabe por quê? Porque temos ouvido pouco Deus falar. Aí você não vai falar do que eu disse, do que Deus disse, já que você tem ouvido pouco Deus falar contigo. Por isso a dificuldade. Você não vai inventar, né? De você falar pouco aquilo que Deus tem falado contigo. Tem crente que, por incrível que pareça, não gostam de falar das coisas de Deus. Eu fico indignado. E eu sinto falta disso. Eu sou aquele crente à moda antiga. Sou. E meus irmãos, dentro do nosso contexto, ouvir a voz de Deus, ouvir pouco, assim lhe diz o Senhor, significa que você está tendo pouco contato com as sagradas Escrituras. E uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra, pois se eu me afasto das sagradas Escrituras, ou então só abro a Bíblia em algum culto, ou domingo de manhã, ou domingo à noite, ou no estudo bíblico do professor Diego, certamente, sem sombra de dúvidas, você é alguém que ouve muito pouco a voz de Deus, porque só isso aqui não é suficiente. Pois o meio principal pelo qual Deus fala conosco é através da sua palavra. Não tem como fugir disso. Portanto, se eu ouço pouco a sua voz, palavra de Deus, eu tenho pouca fé. Por isso que existe esse paradoxo na igreja, crente incrédulo. Crente não pode ser incrédulo, não pode ser cético. Mas se eu ouço pouco a sua voz, através das Sagradas Escrituras, eu tenho pouca fé. Pois segundo Paulo, a mensagem da fé chega até nós mediante a palavra. Não tem outro caminho. Então, se eu me afasto da Bíblia, eu não ouço a voz de Deus. E se eu não ouço a voz de Deus através da sua palavra, a fé não chega a mim. Portanto, quando nós nos deparamos com as guerras terríveis do dia a dia, que fazem parte da caminhada cristã, não temos fé para buscar a Deus, como esse povo tinha. Não temos fé para jejuar. Jejuar hoje é utópico. Não faz parte mais da vida dos cristãos. Não temos fé para pedir ajuda. Senhor, me ajuda. Não temos fé para orar. E o detalhe muito importante aqui. Nós estamos diante de um povo que estava acostumado com o ensino da lei, ou seja, com o ensino da palavra de Deus. Volte um pouquinho lá no capítulo 17, do versículo 7 ao 9, para você ver isso. Estamos diante de um povo que estava acostumado com a lei, a palavra de Deus. Capítulo 17, do versículo 7 ao 9, diz: no terceiro ano de seu reinado, ele quem? Josafá, enviou seus oficiais, Bené, Ail, ou Rail, Obadias, Zacarias, olha o investimento dele, hein? Natanael e Micaías, para ensinarem na cidade de Judá. Versículo 8.
Com eles foram os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, olha o investimento no ensino, Tobias, Tobi, Adonias, e os sacerdotes Elisame e Jeroão. Eles quem? Todos eles, percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor e fazendo o quê? Ensinando ao povo. Então, meus irmãos, quando Deus fala aqui através do profeta, esse povo ouve sem nenhuma dificuldade. Esse povo crê sem nenhuma dificuldade. Esse povo obedece sem nenhuma dificuldade. Não vemos ninguém nesse momento desconfiando da palavra do profeta, como aconteceu em outros momentos da vida desse povo. Mas vemos um povo cheio de fé, obediente, prontos para praticarem o que Deus ordenou, contato com a palavra. Será que isso é coincidência? A atitude desse povo? Ou é resultado do ensino da lei que esse povo recebeu? Óbvio que é o resultado do ensino que eles receberam da lei, da palavra de Deus. Por isso, irmãos, por isso, aqui está a causa, que quando um filho de Deus não tem contato, ou pouco contato com as Sagradas Escrituras, ele tem dificuldade para crer. Aqui está a causa. Ele tem dificuldade para crer que o que é pregado aqui desse púlpito é Deus falando. Muitos até consideram, acham interessante a mensagem. Poxa, que coisa interessante, o pastor falou. Mas para muitos não passa disso. Muitos ouvem a pregação, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. E é por isso, por conta disso, que tem muitos desobedientes em nosso meio. Não digo aqui no meio evangélico, estou dizendo. Pois como alguém vai obedecer ao que o pastor está pregando, se ele não crer que Deus está falando? Não faz sentido. Então, meus irmãos, ouvir Deus falar conosco é essencial para a nossa caminhada com Ele. Pois como você vai caminhar com alguém que você não ouve a sua voz? Como? Por isso que para muitos a caminhada cristã tem sido chata, fardo, sem sal, não é prazerosa. E a principal maneira de nós ouvirmos Deus falar conosco na nossa caminhada cristã é nos apegarmos às Sagradas Escrituras. E aí, quando nos deparamos com os desafios da vida, as nossas guerras, e o buscamos, sabe o que acontece? Ele fala conosco. Nós ouvimos, assim lhe diz o Senhor. Por isso que muitos estão chegando ao fim desse ano prostrados na vida espiritual. Porque não ouviram Deus falando com eles. Eu quero tratar agora apenas mais um ponto para nós fecharmos a nossa pregação. Diante de tudo que já aconteceu e ainda vai acontecer nessa narrativa, o que veremos na próxima semana, eu ainda fiquei pensando nos filhos, não mais nos bebês, mas nos filhos do versículo 13. Eu voltei para o versículo 13 e fiquei pensando nos filhos. Eu já chamei a atenção de vocês em relação aos bebês, mas eu quero voltar e chamar a sua atenção para os filhos que já entendiam o que estava acontecendo. O versículo 13 então diz: todos os homens de Judá com as suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali, de pé diante do Senhor. Os filhos aqui se refere tanto aos pequenos, como também aos crescidos, ou seja, os jovens. Mas independente da idade, diferente dos bebês, todos esses já entendiam bem o que estavam vendo, o que estavam ouvindo. E eu fiquei imaginando, as crianças, os jovens, conversando entre eles, o que eles ouviram Deus falar.
O que eles viram Deus fazer. Vamos ver isso mais à frente. Eles viram Deus falando através do profeta. A maneira, meus irmãos, que eles venceram essa guerra, na próxima semana veremos. O povo de Deus louvando. E Deus lutando por eles. Essa criançada viu isso tudo. Os jovens viram isso. Sabe o que mais eles viram? Seus pais buscando a Deus diante desse momento tão difícil. Então eu fiquei imaginando na experiência que essa geração de filhos tiveram com Deus. E eu fiquei pensando no legado que esses pais deixaram para esses filhos. E que foi um legado tremendo. Pois certamente no futuro, quando fizesse menção a essa guerra, eles iriam dizer: meu pai estava lá. Eu era moleque, mas meu pai estava lá. A minha mãe estava lá. Meus pais buscaram a Deus juntos, com toda a congregação. Eles oraram antes de partir para essa guerra. Eles pediram ajuda de Deus. Vocês lembram também o rei Josafá? Ele orou para pedir ajuda de Deus. E nós também estávamos lá. Eles nos levaram, os nossos pais nos levaram para lá. E diante desse momento tremendo, eu fiquei pensando, irmãos. Fiquei imaginando. Qual o legado que a igreja brasileira vai deixar para a próxima geração? Qual o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos da ICN Vermelha? Eu fiquei pensando, será que os jovens vão dizer: pastor Walter é um homem de oração? Nos momentos difíceis que a igreja passou, as guerras que ela enfrentou, ele sempre se colocava em oração com a congregação. Ele conclamava a igreja para buscar a ajuda de Deus, para jejuar. Será que as futuras gerações vão falar isso de mim? O que é que os nossos filhos vão falar da gente? Ah, meu pai era um homem de fé. Minha mãe era uma mulher de oração. O meu pai era um homem piedoso. Ele era um homem de oração. Quando as lutas surgiam lá em casa, meus pais, tanto meu pai quanto a minha mãe, nos colocavam diante de Deus para orar e pedir a sua ajuda. Eu cresci assim. Será que vamos deixar esse legado? Será que os nossos filhos terão experiências com Deus para contar? Porque nós trouxemos para a igreja. Porque nós oramos com eles e eles tiveram experiência com Deus. Todo dia eu fico todo bobo, irmãos, lá em casa. Vou confessar para os irmãos. Todo santo dia, à noite, antes do meu filho ir dormir, ele fala: papai, o senhor vai continuar estudando? Toda noite. Eu falo: filho, ainda vou. Vai dormir que horas, pai? Eu não sei, filho, vou continuar estudando. Ele: tá bom, pai, eu vou dormir. Todo dia, ele está vendo que seu pai está estudando a palavra. Uns anos atrás, eu vi o meu filho Lucas falando com outro amigo. Claro que ele estava equivocado, né? Mas ele só tinha é o que ele via. Ele falou: rapaz, ou colega, sei lá, eu não conheço ninguém que estuda mais a Bíblia do que o meu pai. Claro que ele está errado, né? Mas era o que ele via. Era o que ele via. Será que eu vou deixar um legado para o Henrique, para o Miguelzinho, para a Estela? Será que eles vão dizer: não, o meu pastor era um homem de Deus? E você, pai, e você, mãe? Portanto, meus irmãos, creio que estamos falando de questões importantes nessa manhã. E que precisam ser consideradas muito mais nesse momento em que estamos caminhando para o fim do ano. Não há magia, né? Não estou falando em relação a isso. Mas de fato é o momento para pensar sobre essas questões, olhar para trás, pensar, refletir, possamos analisar, refletir, considerar e acertar o que está errado.
Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos ajude. Por isso é importante nós caminharmos na nossa caminhada com Deus, ouvindo a sua voz. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Eu tenho certeza que Deus falou conosco. E quando Deus fala conosco, não é para nos constranger, mas é para nos ensinar. É para mostrar o cuidado que Ele tem conosco. Essa semana uma irmã me perguntou como é que eu costumava pastorear a igreja. Mas ela falava na questão, ela quis mostrar se a nossa igreja é uma igreja fria, ou se nós estamos aqui para buscar a Deus. Eu achei interessante a pergunta. Isso é que eu tenho pedido a Deus. Que a igreja do Meia seja uma igreja de fato avivada. Crentes acostumados a ouvir a palavra do Senhor. Crentes fortalecidos pelo Deus Todo-Poderoso. Homens, mulheres que sabem reagir diante das suas lutas, que sabem o que fazer, fortalecidos. Ah, Senhor, que o teu povo tenha ouvido a tua voz nesta manhã, Senhor. Que busquemos, ó Deus, essa intimidade de filhos teus, que nos apeguemos à palavra, porque não existe outra maneira. E temos a palavra de Deus tão próxima da gente, como eu preguei aqui numa quarta-feira, assim como aquela vasilha de azeite estava tão próxima daquela mulher, ela pouco valorizava aquela botija, aquela vasilha, e foi justamente aquela vasilha que Deus usou para abençoar. É assim conosco. Temos em casa Bíblias, várias versões, no computador, no celular. Deus falando conosco através da sua palavra, mas muitos de nós chegamos oferecendo, não valorizando. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. O que eu te peço nesse domingo é que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor anime os teus filhos, renove os teus filhos, para que acertemos ainda nesse fim de ano aquilo que está errado e comecemos o próximo ano da maneira certa. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor falou conosco nesta manhã. No nome de Jesus, amém e amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém? Vamos deslocar para o bolinho da Estela, né? Vamos cantar os parabéns e orar pela vida dela. Que Deus abençoe. A não ser que você não possa ficar. Se você não puder, não tem problema, tá bom?